A cada poucos anos, o aparentemente calmo Oceano Pacífico esconde um segredo sob sua superfície. Uma força poderosa está enfurecida, um fenômeno climático que afeta as condições meteorológicas ao redor do mundo. Seu nome é El Niño, de chuvas torrenciais que causam inundações catastróficas na América do Sul, a severas secas que provocam incêndios florestais na Austrália. El Niño não é apenas uma curiosidade tropical, é um desestabilizador global. Mas o que causa esse fenômeno climático? Bem-vindo ao Universo Explicado. Clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e vamos juntos explorar. O que é El Niño? El Niño, que significa o menino em espanhol, afeta a água no oceano, aquecendo-a cerca de 0,2 a 0,5 graus Celsius acima da temperatura média. Foi registrado pela primeira vez no século XVI. Esse fenômeno pode ser observado em todas as partes do nosso planeta. El Niño pode levar a inundações, secas, aumento dos níveis de CO2 e mudanças na temperatura global. Começa a se espalhar a partir do Oceano Pacífico Central Leste. Assim, países em desenvolvimento que fazem fronteira com o oceano e a vida marinha que não está preparada para mudanças climáticas abruptas sofrem mais com o aquecimento acentuado da água. No entanto, El Niño não é o único fenômeno que pode afetar o clima global. Na verdade, El Niño é apenas uma fase de um único fenômeno climático chamado Oscilação Sul de El Niño. O ciclo pode estar em duas outras fases. Uma delas é La Niña, que é o oposto exato de El Niño, e a outra é um estado neutro, onde não há influência particular de nenhum deles. La Niña, ou a menina em espanhol, é um fenômeno meteorológico que causa resfriamento em vez de aquecimento da água. Em geral, a temperatura da água durante La Niña diminui em até 37 a 41 graus Fahrenheit. As consequências desse fenômeno para muitos países ao redor do mundo, como Estados Unidos e Canadá, são tempestades de chuva severas, inundações e temporadas de furacões mais fortes. Mas o pior é que esses dois fenômenos são muito difíceis de prever e, portanto, de se preparar. Eles ocorrem a cada 2 a 7 anos, então não são regulares. Além disso, não são fenômenos de curto prazo. El Niño dura cerca de 9 a 12 meses, enquanto La Niña geralmente dura de 1 a 3 anos. El Niño e La Niña não aparecem do nada. Sua formação é um processo muito incomum. Sob condições normais no Oceano Pacífico, os ventos alísios se movem de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão, de leste a oeste. Esses ventos direcionam a água quente na direção de seu próprio movimento, aproximando-se dos países asiáticos e da Austrália, enquanto a água fria se eleva no leste, na costa aqui da América do Sul, o que também tem um efeito positivo na captura de peixes devido à saturação dessa água com nutrientes. Esse processo é chamado de afloramento. A água quente aquece o ar, fazendo com que ele se eleve mais rapidamente na atmosfera inferior e condense, enquanto o ar mais frio retorna para as partes orientais, assim apoiando os ventos alísios. No entanto, se esse equilíbrio for de alguma forma perturbado, El Niño ou La Niña começa. Durante El Niño, os ventos enfraquecem. Então, a água quente não é afetada pelo movimento do vento em grande parte, e o afloramento também diminui. Consequentemente, a água no Oceano Pacífico começa a aquecer uniformemente em áreas normalmente frias, o que, por sua vez, significa que as chuvas também estão mudando, causando mudanças climáticas dramáticas em todas as partes do mundo. Por exemplo, nos trópicos, a chance de inundação aumenta e nos países ocidentais, as secas aumentam. Como exemplo, podemos citar a área protegida no Havaí, UA. Em condições típicas, a precipitação média lá é de cerca de 2,7 polegadas em janeiro, mas,
sob condições de El Niño em 2010, apenas 0,4 polegadas caíram lá. No entanto, ao longo do tempo, um lugar de Enso pode mudar para outro, como La Niña. Durante La Niña, os ventos, ao contrário, se tornam mais fortes, o que aumenta o afloramento e reduz as áreas de água quente no oceano. Assim, por exemplo, as partes ocidentais dos Estados Unidos e as partes do norte da América do Sul podem experimentar resfriamento, enquanto as áreas no Oceano Índico podem experimentar aquecimento. Consequentemente, as regiões que fazem fronteira com os oceanos Pacífico sofrem mais com esses fenômenos. Aproximadamente de 30 a 60 milhões de pessoas morreram devido a secas severas e inundações na Índia, China e aqui no Brasil no século XIX. No século XX, foram registrados 26 casos de El Niño que afetaram seriamente a colheita dos países ocidentais e, além disso, a população de várias espécies animais, incluindo leões marinhos. Assim, as principais vítimas de El Niño são países sul-americanos como Peru e Equador. A maior parte da economia desses países depende da exportação de peixes e fertilizantes. No entanto, devido a El Niño, o afloramento diminui, o que leva a mortes maciças de peixes e aumento da precipitação, o que resulta no desaparecimento das colheitas e dos fertilizantes e danos à infraestrutura civil. Por outro lado, secas estão se aproximando em regiões orientais como Indonésia e Austrália. Devido a isso, corpos d'água e colheitas estão começando a secar, o que impacta negativamente o padrão de vida e a saúde de pessoas e animais, bem como a fertilidade do solo. Países do leste africano, como Quênia ou Tanzânia, e países americanos também sofrem com chuvas frequentes, enquanto países do centro-sul, como Zâmbia ou Moçambique, sofrem com a seca. O sul dos Estados Unidos, em particular o Texas, também sofre com o aumento da precipitação durante El Niño. No entanto, por exemplo, na Califórnia, o fenômeno traz chuva, o que tem um efeito positivo na colheita de culturas como limão e abacate. Os vencedores canadenses estão se tornando mais amenos. Curiosamente, El Niño também afeta a Antártica. Em sua parte ocidental, ela fica um pouco mais quente, então há mais neve, mas devido à diminuição do afloramento, as geleiras da plataforma começam a derreter. Por outro lado, La Niña ajuda a aumentar a massa dessas geleiras, o que ajuda a manter o equilíbrio. O impacto direto do El Niño em países europeus é difícil de documentar. El Niño traz invernos frios e secos para o continente europeu, o que pode ser prejudicial para a Terra. Por exemplo, no século XVIII, El Niño afetou muito a colheita dos países europeus, o que também provavelmente foi uma das razões para o surgimento da Revolução Francesa em 1789. Já no século XIX, esse fenômeno causou cerca de 3 graves fomes em vários países asiáticos e europeus. Assim, El Niño e La Niña são fenômenos bastante perigosos para o nosso mundo. A última vez que El Niño e La Niña foram observados foi em 2015 e 2016, quase 7 anos atrás. 2016 foi o ano mais quente já registrado. Foi o mais severo de todos os episódios de El Niño dos últimos 50 anos, o que levou à fome de mais de 60 milhões de pessoas. Em 2015, as águas equatoriais estavam mais quentes do que o normal durante todo o ano. A parte central do oceano aqueceu quase 37,4 graus Fahrenheit em seu pico em novembro, e o aumento geral da temperatura foi de 35 graus Fahrenheit, o que provavelmente é um valor recorde desde 1860. O impacto de El Niño em todos os continentes. Todos os continentes foram afetados por El Niño direta ou indiretamente. Por exemplo, a Austrália experimentou secas severas,
especialmente em suas partes orientais e do norte, resultando em um início precoce da temporada de incêndios no continente, com um total de 125 incêndios. Além disso, eventos climáticos desfavoráveis levaram a surtos de doenças, especialmente na África e na América do Sul. Assim, devido a inundações em vários países da América do Sul, o vírus Zika começou a se espalhar, e na África foram registrados surtos de cólera e febre do Vale do Rift, no leste do continente, bem como malária. Em particular, os animais sofreram com os efeitos de El Niño, como aves marinhas ou pequenos mamíferos, o que às vezes faz com que predadores ataquem o gado. As populações de espécies invasoras, como gafanhotos e pererecas, também aumentaram, estragando colheitas e aumentando a propagação de doenças perigosas. Não devemos subestimar a seriedade do perigo trazido por El Niño e La Niña. Os meteorologistas já estão registrando sinais de El Niño, que é muito provável que comece no final do verão de 2023 ou muito cedo, em 2024, de acordo com o pesquisador da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, Dylan Amaya, e o secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, Patar Talos. Podemos estabelecer novos recordes de temperatura global no próximo ano. Uma das razões para a agudeza foi o período muito longo de La Niña, que durou 3 anos e só terminou em março. Portanto, muita energia térmica se acumulou no oceano e, portanto, após o frio, todo esse calor será liberado, o que fortalecerá os efeitos de El Niño. Ainda é difícil dizer se o cenário de 2015 e 2016 se repetirá, pois não existem 2 El Niños iguais devido à diferença nos períodos desse fenômeno e na situação climática geral da Terra. No entanto, já existem várias previsões do que esperar do próximo El Niño. Um candidato em ciências climáticas na Tracasca Castro nomeia 4 possíveis consequências para o clima global em meados de 2023 e 2024. Em primeiro lugar, é possível que a temperatura do oceano aumente para 35 graus Fahrenheit. Além disso, durante seu pico, as temperaturas podem subir ainda mais, como fizeram em 2015 e 2016. Mas, de acordo com esse pesquisador, é muito cedo para prever o quão severo será esse aumento de temperatura. Consequências de La Niña. Em segundo lugar, após um longo período de La Niña, a Austrália teve muita chuva, mas tudo isso pode mudar no próximo ano, pois a temperatura geral no continente aumentou em 34,5 graus Fahrenheit em comparação com o início do século XX. Um novo ano superquente pode causar incêndios precoces. Em terceiro lugar, não apenas uma catástrofe humanitária pode recorrer na América do Sul, mas surtos de doenças graves como malária, o vírus Zika ou a febre do dengue podem ressurgir, e até mesmo distúrbios cerebrais e abortos devido ao calor anormal podem se espalhar. Além disso, a floresta amazônica, assim como as da África, Índia e Austrália, podem sofrer com secas severas, o que reduzirá o crescimento da vegetação e, como resultado, menos CO2 seria absorvido da atmosfera. Em quarto lugar, o norte da Europa pode esperar invernos frios e secos, enquanto o sul da Europa pode esperar aumento da precipitação. Em particular, o Atlântico Norte pode experimentar uma queda de temperatura. Durante El Niño, o acesso a alimentos e água potável se torna mais agudo. Então, provavelmente não haverá exceção desta vez. Austrália, Brasil, Peru, África, etc. Todos esses países e continentes que tiveram problemas com a dramática mudança climática em 2015 e 2016, infelizmente podem experimentar uma crise alimentar e econômica severa novamente. Também é possível que as exportações de muitos produtos agrícolas e pecuários, assim como produtos de mineração e combustíveis, diminuam drasticamente com um impacto indireto em todo o mundo.
NOAA também sugere que os Estados Unidos podem sofrer com um forte aumento na precipitação na parte leste do país e uma forte onda de calor no sudoeste e sul. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Dartmouth, liderado por Christopher Callahan, estima que os efeitos desse fenômeno custarão à economia global cerca de 3,4 trilhões de dólares nos próximos 5 anos. Assim, a segunda metade de 2023 e o próximo ano podem ser períodos extremamente difíceis para o mundo inteiro. No entanto, El Niño e Laninha não vão parar por aí. Há uma possibilidade de que, no futuro, eles se tornem mais graves e mais frequentes. Em particular, esses dois eventos climáticos podem atrapalhar a formação de florestas tropicais no futuro. No entanto, um dos principais impulsionadores do aumento do impacto de El Niño e Laninha é a emissão de gases de efeito estufa, que aquecem ainda mais o painel. Portanto, a longo prazo, podemos esperar que as altas temperaturas globais se tornem a norma e continuem a aumentar, o que se tornará uma ameaça ainda maior para o mundo. O possível futuro deterioração da situação climática no planeta é um sinal para todos nós, pois apenas cuidando do meio ambiente podemos nos proteger de consequências catastróficas. Obrigada por assistir e não esqueça de inscrever-se no canal e deixar seu like para receber ainda mais vídeos incríveis como esse. Até a próxima!